Meu nome é Marcelo Lima. Meu nome é Alcione Bresolim. Nós dois somos acadêmicos do curso superior em tecnologia em agronegócio e nós estamos aqui numa propriedade rural no município de Santo Augusto, onde nós iremos fazer um experimento dentro da matéria, dentro do conteúdo de manejo e conservação do solo, orientado pelo professor Cristiano Nunes, do Instituto Federal Farroupilha Santo Augusto. Qual é a ideia então? A ideia é que nós fizemos aqui, nesse trabalho experimental, uma condição de solos para analisar a condição de erosão hídrica que esse solo vai sofrer em 3 condições. A primeira ideia é nós coletarmos um solo onde tem uma palhada da cultura da soja. A segunda seria a coletagem de um solo que tenha a cobertura de uma palhada da cultura do milho. E a terceira opção seria um solo nu sem cobertura. Esse experimento nós vamos fazer a condição de erosividade da chuva, a capacidade da chuva causar erosão e consequentemente danos e prejuízos econômicos e também a cultura dentro do processo produtivo. Bom, agora nós estamos na segunda etapa, na segunda área, onde nós estaremos fazendo a coletagem do segundo processo. Estou agora com a presença dos 2 outros componentes da turma que vai fazer parte do experimento, o Daniel e o João. Nessa segunda etapa, então, nós estamos aqui nessa propriedade fazendo a coletagem de solo, onde tem uma cobertura da palhada do milho. Nesse segundo processo, então, nós já sentimos algumas diferenças, que é cedo para ter uma interpretação exata, mas dá para se ver que com essa condição se tem um solo mais macio, um solo menos compactado que na primeira condição quando foi coletada o solo com palhado da soja. Isso possibilita que nós temos um solo com um manejo melhor e mantendo uma condição mais de umidade que é presente. Então, só para ilustrar mais claro aquilo que nós estamos fazendo, o processo que foi feito então, para mostrar para vocês, nós estamos coletando aqui nesse solo 50 centímetros quadrados, então meio metro quadrado, então 50 centímetros em cada lado, com uma profundidade de 20 centímetros. Isso nos dá então a possibilidade de nós fazermos um melhor cálculo sobre os resultados em termos de perda de solo, em termos de volume de água também nesse processo. Então esse seria o segundo processo da coletagem do solo, para dar sequência, e posteriormente nós estaremos fazendo a retirada de solo sem cobertura. Então aqui, pessoal, agora fazendo parte do terceiro processo, um solo desnudo, sem nada de cobertura em cima, imitando, digamos, uma agricultura sem plantio direto. Seria o plantio convencional, que já saiu de moda no nosso lugar já. Então já dá para ver que tem um pouco de umidade no solo, não é tão um solo seco. Ele está um solo pouco poroso, mas é um solo com a condição do nosso trabalho. Bom, agora nós chegamos então na última etapa desse processo, onde nós estamos fazendo o experimento. Já temos com os 3 solos umas condições em que nós desejamos para que podemos fazer essa avaliação. Na primeira caixa, então, temos o solo sem cobertura, só o solo. Na segunda condição, um solo com cobertura de palhada da soja. Na terceira caixa, então, um solo com cobertura da palhada do milho. A partir de agora, então, o Daniel vai me ajudar a fazer a simulação de uma chuva na condição de solo e nós vamos ver quais são as consequências que vai acontecer. Aqui já dá para nós ter uma ideia do que está acontecendo, quais são as consequências que um solo sofre com uma chuva. Nota-se que a camada superficial do solo já é conduzida para a parte inferior
onde tem o desnível, e com isso ocorre já um volume de solo acumulado junto com a água na parte inferior. Tem uma quantidade já boa, expressiva de solo, ocorrendo também a mesma condição na parte inferior, que também tem a perda de solo, né, com a infiltração da água. Vamos partir já para a segunda condição, onde na caixa onde tem o solo com a cobertura da palhada de soja. Por cima. Aqui já começa a se notar, ó, que o escorrimento superficial devido à cobertura da palhada já é menor. Já não tem o mesmo volume, mesmo que se perca, se nota a perda de solo, de partículas de solo, essa quantidade na parte superior não é bem inferior se comparada na condição do solo sem cobertura. Na parte inferior ocorre a perda de solo, existe a infiltração em consequência de ser um solo com uma condição de manejo mais adequado, onde tem partículas que possibilitam a infiltração dessa água no solo. Vamos partir então para a terceira condição, onde é um solo com a cobertura da palhada de milho. Nota-se, nessa condição dá para ter uma noção de que precisou um volume maior de água para que essa água atingisse a parte inferior da caixa. Mesmo que ela esteja penetrando o solo, a partícula superior do solo ela não está sofrendo com a ação da chuva, porque ela tem uma cobertura boa, permite a proteção do solo, quase nada não escorreu. O escorrimento é mais inferior, em consequência também de ser um solo que tem um manejo mais adequado, que tem condições de fazer com que essa água ela penetre no solo e com isso ela possa conduzir dentro dos canais e conduzindo água a vários pontos da estrutura do solo. Já foi. Bom pessoal, chegamos aí à parte final do nosso experimento, trazendo aqui nessas caixas, tentando trazer para essas caixas uma condição mais próxima do que nós encontramos na condição de campo, sabendo que a erosão hídrica, né, é uma das questões que mais causa danos ao solo, como perca das partículas do solo, nutrientes, e causando assim, né, prejuízos econômicos para o produtor, para o agricultor, e também na perda produtiva, causando prejuízos produtivos. Então o nosso resultado se apresentou da seguinte maneira: num solo sem cobertura, onde nós tivemos uma amostra superficial de um solo mais escuro, onde demonstra uma quantia maior de perda de solo, porque a água que escorreu nela conduziu uma quantidade maior de solo, deixando ela mais escura. Houve uma infiltração de água, da água da chuva, para a parte inferior do solo, numa condição também onde houve perda de partículas de solo. Com isso, nas duas situações se perdeu o solo, numa quantidade também bem superior, e que podemos ver também uma quantidade de água escura que demonstra aonde houve bastante perda de solo. Essa segunda amostra seria a condição de um solo em que nós tivemos a cobertura da palhada de soja. Na mesma situação, na mesma quantidade de terra, na mesma quantidade de água, se demonstrou em que mesmo que a água tivesse um escorrimento superficial, ela já foi de uma maneira inferior na questão de perda de partículas de solo. Dá para notar de que forma? Através da coloração da água, é uma água mais clara, não é tão barrenta quanto a primeira condição, demonstrando assim claramente para nós que a perda de solo foi inferior que na primeira demonstração. Na parte inferior
desse solo e com cobertura de palhada de soja também houve a infiltração, uma boa capacidade de infiltração, dando assim também uma condição menor de perda de partículas, se considerado a parte inferior da primeira amostra, aqui com uma água ainda barrenta, mas uma menor condição, menos escura. Agora fazendo a última demonstração, demonstrando como é que foram os resultados da última, um escorrimento bem menor, haja visto que a palhada do milho nessa amostra aqui diminui o impacto das gotas da chuva, ocasionando menos destruição das partículas de solo e com isso menos quantidades de perda do solo e também um volume menor de água, que ela foi um escorrimento menor, um escorrimento superficial menor. A infiltração, devido ao solo estar numa boa condição também de infiltração, houve a infiltração, demonstra também uma comparação com o primeiro solo que nós podemos demonstrar, na diferença de cor, onde dá a nítida clareza para nós de que um solo menos perda de solo, maior perda de solo. Então, são as três condições que nós queríamos compartilhar com vocês, demonstrar num experimento que pudesse trazer uma ideia de como evitar perdas de solo, perdas de nutrientes, perdas de partículas que possam acarretar danos econômicos, danos produtivos para o agricultor. Basta usar as práticas de manejos correto, uma conservação do solo adequado, sempre com uma cobertura, e nesse caso a nossa ideia foi manter uma cobertura morta, uma adubação de cobertura morta, uma condição que possa proteger o solo, nunca deixando o solo sem proteção alguma. Ok, pessoal? Então era essa a nossa ideia no projeto. Agradecemos